Respirar, Beleza. né? Bom dia aí, boa aula, Obrigado. viu? Valeu. Desativa o microfone, por favor. Viu? Obrigado. Já Valeu. desativei. Bom dia, pessoas. Bom dia. E aí, Dia não Jonathan? deixa nem a gente respirar, né? Não, não deixo. Eu sufoco mesmo. Tem que ser Como é assim. que pode? Bom dia, professor. E aí, qual é a bola? Tô bem, o senhor tá legal? Estamos, né? Escapando. Sobrevivendo. Vamos lá. Malu, William, Raiane chegando. Ana Laura botou alguma coisa aqui no bate-papo. Salve dado. Salve lindão. É, eu sei. Eu sei disso. Obrigado, Miguel. Tinha mais alguém fora esse? Tem 12 pessoas aqui, né? Porque um sou eu, o outro é Cristóvão que tá gravando. Tinha mais que 12 na aula anterior? Tinha. Tinha. Cadê a galera? Atualmente são Daqui a pouco 20 vai e chegar. 22. É porque fica ruim porque eu vou começar a espelhar a tela, aí daqui a pouco vai ter que voltar, e vai e volta, vai e volta. Professor, tem gente para entrar na sala e atrapalha bastante. Vamos esperar aí uns É. 2 minutos, ver se chega mais alguém. Se não chegar, a gente inicia e e Ana Ana Luísa faltou porque foi pro hospital. foi, eu tava vendo aqui, eu vi no bate-papo agora. Mas, enfim, não tem mais ninguém aqui na sala de espera. Eu vou começar. Olha eu aqui, ó, voltei, aqui lindo, bonito, maravilhoso, com cabelo liso, né? Parece seda. Gente, bom dia a todos. Semana passada a gente começou a parte bioenergética, trabalhamos fotossíntese, tá? Essa semana a gente vai continuar com bioenergética, vai trabalhar a parte de respiração aeróbia e anaeróbia. A anaeróbia que a gente também chama de fermentação, tá? E aí vai ser aquele mesmo esquema. Vou compartilhar minha tela aqui. O professor Cristiano já está lá gravando e depois ele vai disponibilizar para vocês essas aulas para aqueles que não puderam assistir ao vivo, ok? Então, assim que eu começar o compartilhamento de tela, vocês ficam de olho aí na sala de espera, que aí vocês, ou melhor, vocês ficam de olho na sala de espera porque aí vocês me avisam, ó, Ítalo tá lá, vocês me avisam se tem alguém para poder entrar, porque quando eu começo a espelhar, eu só fico vendo a tela que eu estou espelhando, eu não vejo... Bom dia. Bom dia, e aí, parceiro? E aí, Então, professor Safe? lembrem-se, tudo certinho, tudo de boa demais, tirando o coronga que tá mantendo a gente em casa, mas Ô, professor, diz aí, eu acho que não dá pra gente ver a sala de espera, não. dá não, né? Mas aí Não. fica melhor algum de vocês de vez em quando dar uma olhadinha lá, porque se eu ficar voltando e indo, vai ficar aparecendo na O gravação. povo avisa no grupo. Se alguém mandar no grupo e aparecer a notificação aí, vocês avisem aqui, ok? Ô, professor, seu cabelo cresceu mais, foi? Foi, cresceu. Tá Tô mais massa, bonito. tá massa. Cabeludo. Olha o tanto de cabelo, ó. Tem 1, 2, 3. Eita, cadê o que tava aqui? Povo tirando onda mesmo, rapaz. É porque eu esqueci, mas eu ia giletar ele ontem, boy, ia ficar bem bonitão. Mas não deu tempo, não. Ontem foi corrido demais. Mas vamos lá. Vou começar o espelhamento aqui, certo? Por favor, desativem os microfones. Caso vocês tenham alguma dúvida, liguem o microfone para poder perguntar. Ou se vocês observarem que tem alguém pedindo lá na sala de espera para entrar, vocês também me avisam, por favor. Espelhamento, a tela tá ok para vocês? Tá ok. E o áudio tá bom, né, também? Para ter respondido, lógico que tá. Enfim. Então, o que a gente vai ver hoje é a parte de respiração celular. A respiração celular é um processo bioenergético. O que é um processo bioenergético? Processo que tem como finalidade produzir energia, tá? Então, nesse caso aí, a Aceita, respiração, ela Laura? vai ser... A respiração, vamos lá, Laura. Respiração vai ser um processo oposto e complementar ao da fotossíntese, tá? A fotossíntese basicamente vai quebrar a molécula de água para tirar o hidrogênio. O oxigênio vai ser liberado para a atmosfera. Não sei se vocês lembram. Aí depois eu vou pegar esse hidrogênio e vou reagir esse hidrogênio com o CO2 para poder produzir glicose, tá? Aqui eu vou pegar a glicose, vou começar a tirar os hidrogênios
E pela remoção dos hidrogênios, quebrando ligações químicas, eu libero energia. Essa energia vai ser utilizada para produzir ATP e eu vou liberar para a atmosfera CO2. Ou seja, basicamente eu vou fazer o contrário do que foi feito na fotossíntese. Mas qual vai ser a finalidade? Nesse caso aqui, obtenção de energia do mesmo jeito. Só que aqui eu consigo a energia a partir do metabolismo de substâncias químicas orgânicas, tá? Prioritariamente, os organismos vão utilizar carboidratos, que são os açúcares, tá? Então, nossa principal linha de fornecimento de energia são os carboidratos, são os açúcares. Não tendo carboidrato, tá? Meu organismo ele vai ter uma reserva secundária de energia. Essa reserva secundária são os lipídios, as gorduras, tá? Então, primeiro eu vou usar carboidrato. Não tendo carboidrato, eu vou usar gordura. Se não tiver gordura, meu organismo passa a metabolizar proteínas, tá? Lembrando que as proteínas elas estão acumuladas no nosso organismo em várias partes, principalmente nos músculos. E aí começa aquela degeneração muscular que é típica de pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade alimentar, em países mais pobres, né? Professor, Oi, meu amor. Clara tá pedindo pro senhor aceitar ela. Ok. Aonde? Não tem Clara ninguém na Duarte. sala de espera. Mas não tem ninguém na sala de espera. Cadê? Ela não pediu para entrar. Oxi. Clara sendo Clara. É. Não, continua sem Ela disse aparecer que vai aqui. pedir de novo. Então ela deve ter pedido e despedido. Acho que foi. Não está aparecendo ainda para mim aqui não, Giovana. Continua sem aparecer. Clara Outra sendo pessoa Clara. que ainda não sabe Clara mexer que direito lute, no vá, Zoom. volte lá. Voltemos. Continue, professor. Peraí, deixa eu deixar aqui no... Aqui, olha. Chegou. Então vamos lá. Então, as moléculas. Clara sendo Clara, né? Bom dia, Clara, para você também. As moléculas, tá? Então, a nossa principal fonte de energia, principal, não a única, tá? São os carboidratos, é o que a gente vai trabalhar aqui. Não tendo carboidratos, eu passo para os lipídios. Não tendo nem carboidrato nem lipídio, eu passo para as proteínas, que é a minha última fonte, meu último recurso, e é utilizado em uma situação extremamente emergencial pelo organismo, tá? Então, a finalidade da respiração celular é produzir ATP. Só que ela pode se dar de maneira aeróbia ou anaeróbia. E eu acho que isso aí vocês lembram lá do fundamental. Respiração aeróbia é aquela que o organismo exatamente usa oxigênio. A anaeróbia não precisa do oxigênio e é comumente chamado de fermentação, tá? Então você pode falar respiração anaeróbia ou simplesmente fermentação, tá? E aí a gente vai ver bioquimicamente como que acontece cada um desses processos, ok? Então, a finalidade das respirações, seja ela aeróbia ou anaeróbia, é produção de ATP, que é o trifosfato de adenosina ou adenosina de trifosfato, como queiram. Então, eu tenho aqui a adenina, eu tenho ribose e tenho esses 3 grupamentos de fosfato aqui ligados à cadeia, certo? Quando eu quebro a ligação química desse último grupamento fosfato, eu fico com 2 fosfatos ligados apenas à cadeia. Aí forma uma molécula de ADP, que é adenosina difosfato. Quando eu religo esse fosfato à cadeia, eu volto a ter 3 e aí eu tenho a adenosina trifosfato. O que isso quer dizer? Quando eu quebro a ligação química desse último fósforo, tá? Essa quebra de ligação química libera energia e essa energia vai ser utilizada para o metabolismo do organismo, tá? Então significa o seguinte: eu quebrei, tirei um fósforo, fiquei com 2. Quando eu estou transformando ATP, que é a adenosina trifosfato, em ADP, que é a difosfato, está acontecendo gasto de energia. Do mesmo jeito, quando eu estou metabolizando os carboidratos, por exemplo, eu estou liberando uma quantidade muito grande de energia. E aí o que acontece? Essa energia ela vai ser utilizada para restabelecer a ligação química desse último grupamento fosfato. Então, eu vou religar esse último fosfato. E aí, quando eu faço isso, eu tinha 2 fósforos, passo a ter 3.
eu tenho uma adenosina difosfato, ou seja, ADP com 2 fósforos, sendo agora metabolizada ou dando origem a um ATP com 3 fosfatos. Isso significa que, ao fazer isso, eu estou armazenando energia. Então, se eu tiver a conversão de ATP em ADP, tá? Eu tenho gasto de energia. Se eu tenho a conversão do ATP em ADP, eu tenho o gasto energético, certo? Produzir ATP, eu estou acumulando energia, tá? Quebrei o ATP, eu estou gastando energia, tá? Mas como que eu posso gastar energia se eu não tenho energia? É aí onde entra os processos bioenergéticos. Semana passada a gente viu fotossíntese e hoje a gente vai ver os processos de respiração, tá? A respiração, ela pode ser anaeróbia, pode ser a fermentação, pode ser aeróbia, que é chamada de respiração celular aeróbia. E a respiração aeróbia, ela é dividida em 3 etapas que são consecutivas e subsequentes. São elas a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Está aí elas e até enumeradas. Elas sempre serão essa mesma sequência. Por quê? O produto de uma etapa vai ser o reagente da etapa seguinte, tá? Então, são reações sequenciais, tá? Lembrem-se disso. Então, eu tenho que ter primeiro a glicólise, depois o produto da glicólise vai ser o reagente do ciclo de Krebs, e depois aquilo que foi produzido na glicólise e no ciclo de Krebs vai ser utilizado na cadeia respiratória. Aí a gente vai ver cada uma dessas 3 etapas e o que acontece em cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Sim, outra. A organela responsável pela respiração aeróbia é a mitocôndria, tá? Das 3 etapas, 2 delas ocorrem no interior da mitocôndria. Então, a glicólise ocorre no citoplasma, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ocorrem no interior da mitocôndria, sendo o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, que seria essa parte mais interna da mitocôndria, e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, que são essas dobras da membrana interna da mitocôndria. Lembrando que eu já havia falado e torno a repetir, mitocôndria e cloroplastos são as 2 únicas organelas que têm DNA próprio. E aí, quando a gente pegar a parte de evolução, a gente vai ver uma teoria que fala da endossimbiose. Quando esses micro-organismos, digamos assim, que eram de vida livre, passaram a viver dentro de outros organismos e aí deixaram de ser um organismo de vida livre e passaram a ser chamado de organela, tá? Mas a duplicação, tanto da mitocôndria quanto do cloroplasto, é independente da duplicação da célula, tá? Já que eles conseguem realizar esse processo pelo fato de ter DNA próprio. Então, glicólise ocorre no citoplasma, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ocorre na mitocôndria, tá? Lembre-se disso aí. Então, vamos lá. Primeira etapa, que é a glicólise. Se vocês olharem aí no canto esquerdo, lá embaixo, tem um videozinho. Eu não vou tentar passar, porque vocês viram que semana passada a gente tentou passar um videozinho e ficou meio bugado, não deu para vocês... O áudio, eu acho que não estava saindo para vocês, estava saindo só a imagem, enfim. Mas eu vou deixar esse SlideShare aí disponível para vocês, coloco lá no grupo, e vocês podem abrir esse arquivo e clicar que vocês vão ter esse videozinho, tá? Então, o local onde ocorre a glicólise, como eu disse a vocês, no citoplasma. E glicólise, glico vem de glicose, lise quer dizer quebra, quebra de moléculas de glicose. Ponto. Só é o que vai acontecer. A quebra da molécula da glicose é um processo que se dá por desidrogenização. O que é isso, professor? Desidrogenização é a remoção gradativa dos hidrogênios, tá? Vocês vão ver que ao longo de todo o processo vai haver a retirada de hidrogênio em todas as fases, sem exceção, ocorrerá a retirada, ou melhor, em todas não, nas 2 primeiras fases, porque esses hidrogênios vão ser devolvidos, tá? Então, o hidrogênio ele vai estar presente em todas as fases, melhor dizendo, sendo que ele vai ser retirado nas 2 primeiras, que é a glicólise e o ciclo de Krebs, e vai ser devolvido na terceira, que é a cadeia respiratória, tá? Então, a glicólise, ela é uma etapa anaeróbia, é uma etapa que não tem intervenção de oxigênio, não tem liberação de gás nenhum, tá? E o que vai acontecer? Basicamente, eu vou quebrar a glicose para formar o piruvato, que também é chamado de ácido pirúvico. Vamos acompanhar aqui comigo o esqueminha, tá? Aqui eu tenho a glicose, certo?
que tem 6 carbonos. Então, se vocês olharem, tem 6 bolinhas, cada bolinha representando carbono. E aí eu quebro a glicose em 2 moléculas intermediárias, que é chamada de gliceraldeído 3-fosfato. Sendo que, para eu iniciar a quebra da glicose, olha o que aconteceu. Entrou 2 ATP, saiu 2 ADP. Significa que gastou-se energia. Aí alguém poderia perguntar, mas professor, não é bioenergética? É. Não é para produzir energia? É. Por que está gastando? Na realidade, isso aí não seria um gasto. Tá? Isso aí seria, entre aspas, um investimento. Por quê? Para eu iniciar o processo, eu vou ter esse gasto inicial, beleza. Mas o retorno que eu vou ter depois é um retorno muito maior do que essa quantidade que eu estou gastando. Então, de maneira que é necessário esse gasto inicial para o início do processo bioquímico, mas o retorno energético ele vai acontecer. Tá? Então, lá na fotossíntese, a gente viu que existe uma moléculazinha chamada de NADP, tá? Que é um aceptor intermediário de hidrogênio. Aqui nós vamos ter a NAD, que é chamada de NAD, e a FAD, que é chamada de FAD. NAD e FAD são aceptores intermediários de hidrogênio. O que é um aceptor intermediário de hidrogênio? É o cara que vai receber o hidrogênio, mas que depois vai devolver, já que ele é um intermediário, tá? O aceptor final do hidrogênio é aquele cara que segura o hidrogênio e fica com ele, tá? E aí a gente vai ver quem vai ser o aceptor final. Mas NAD e FAD, a FAD vai aparecer na segunda etapa, vocês vão ver, tá? São aceptores intermediários de hidrogênio. E aí o que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês vão ver o nome das moléculas, ó. Tem a glicose, quebro em uma molécula intermediária chamada de gliceraldeído 3-fosfato, e aí eu retiro hidrogênios do gliceraldeído 3-fosfato, tá? E insiro fósforos na outra extremidade, formando 2 moléculas estáveis, que são as moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, tá? Tanto faz. Daí o que acontece? Quando eu quebro as moléculas, ou quando eu quebro os hidrogênios, quando eu retiro os hidrogênios, eu tenho que quebrar a ligação química que ele tem. Quando eu quebro essa ligação química, eu libero energia. E aí essa energia ela vai ser utilizada para a produção de ATP. Então, se vocês observarem, tá? Na molécula de cima, eu produzi 2 ATPs e na molécula de baixo também 2 ATPs. Isso significa que, inicialmente, eu gastei 2 ATPs, mas o processo me rendeu 4 ATPs. Tá? Então, eu já tenho um saldo positivo aí, de 2 ATPs. Porque eu gastei 2 e produzi 4. Então, isso quer dizer que eu já estou no lucro. Beleza. Mas eu ainda fiquei com 2 moléculas de ácido pirúvico. Os 2 ácidos pirúvicos, 2 piruvatos, tá? São o produto da glicólise, o produto da primeira etapa. Tá? E esse produto da primeira etapa vai ser justamente isso aqui, é um contexto relacionado com a fermentação, a gente vai falar lá na frente. Tá? Esses produtos da primeira etapa, o piruvato, tá? Olha o que é que ele vai ser, o reagente da segunda etapa. Essa segunda etapa aí é chamada de ciclo de Krebs, tá? Ela já está acontecendo no interior da mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial, e aí olha o que vai acontecer. O piruvato, que veio lá da primeira fase, tá? Da minha glicólise, vai reagir com o CoA. Isso significa coenzima A, certo? A coenzima A, como todas as enzimas, elas vão atuar catalisando reações químicas, ou seja, acelerando as reações químicas, deixando as moléculas mais reativas, tá? E aí entra NAD, tira hidrogênio e agora já começa a ser liberado, ó, o CO2, o gás carbônico, tá? Então o CO2 já passa a ser liberado e ele vai ser expulso do organismo por meio da respiração. E aí, tirei hidrogênio, tirei gás carbônico, fiquei com essa moléculazinha aqui intermediária chamada de acetilcoenzima A, acetil-CoA, tá? Daí, no ciclo de Krebs, ciclo não tem início, não tem fim. O ciclo ele tem aonde eu vou inserir alguma substância e aonde haverá a liberação de alguma substância. Então, eu já tenho nesse ciclo uma substância chamada de ácido oxalacético. Como aí está no inglês, está oxalacetate, certo? Que é o ácido oxalacético, mas está em inglês. E aí ele vai reagir com acetilcoenzima A, formando citrato, isocitrato. E aí, olha o que vai acontecer. Tiro hidrogênios, libero CO2, tá? Aí vai ter o alfa,
ketoglutarato, certo? Que vai sair CO2, vai tirar hidrogênio, vai ter succinil com a enzima A, aí vai formar o GTP ou ATP. Eu posso até falar, porque GTP é chamado de guanina trifosfato, tá? Então, só mudei a base nitrogenada, que antes era uma adenina e agora é uma guanina. Mas que posteriormente a guanina trifosfato ela vai ser convertida em ATP, em adenosina trifosfato. Produzi o ATP, fiquei com o succinato, aí lá vem a FADH2, tá? Vem a FAD, melhor dizendo, que é a favina adenina dinucleotídeo, tira 2 hidrogênios, tá? Forma o fumarato, o ácido málico, daí tira mais hidrogênios através da NAD, volta à forma de ácido oxalacético. Daí, quando recebe acetilcoenzima A, forma citrato, isocitrato, alfa-ketoglutarato, e aí vou ter tudo de novo. Pensem comigo, eu tenho 2 piruvatos. Cada piruvato, quando entra no ciclo que dá uma girada, ele vai produzir um ATP. Tá? Então, se eu tenho 2 piruvatos, eu vou ter o ciclo de Krebs girando 2 vezes. Isso quer dizer que eu vou produzir 2 ATPs. Tá? Tem até aqui, ó, vê essa caixinha de diálogo. Tá? A cada 2 piruvatos que entram no ciclo, são liberados 6 moléculas de CO2, que vão ser lançadas na atmosfera, 8 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Tá? Então, se são 2 ATPs, significa que cada piruvato vai produzir um ATP. Nesse caso aí, o gás carbônico ele vai ser eliminado, vai ser lançado diretamente na atmosfera. Então, aí já vai haver liberação de gases. Tá? Porém, os hidrogênios eles vão ser guardados, eles estão sendo captados por esses aceptores intermediários. Para quê? Para serem devolvidos nessa etapa aqui, tá? Que é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Tá? Vai acontecer na crista mitocondrial e o que acontece? Os hidrogênios, quando chegam aqui, tá? Trazidos pela NAD e pela FAD, esses hidrogênios eles têm um potencial energético maior. E aí ele vai passar por uma cadeia chamada de cadeia transportadora de elétrons, tá? Também chamada de cadeia respiratória. Quando ele passa por essa cadeia transportadora de elétrons, ele chega com um potencial energético maior e sai com um potencial energético menor. Isso quer dizer que ele deixou energia na cadeia. Essa cadeia transportadora de elétrons, ela vai produzir, olha só, 32 ADPs, originando 32 ATPs. Isso quer dizer que a maior parte da energia que é produzida na terceira e última etapa, que é a cadeia respiratória, tá? E aí, no final, vê o que é que está se formando aqui, especificamente. O oxigênio intervém nessa etapa especificamente, que é chamada de cadeia respiratória. E o oxigênio intervém no final da cadeia respiratória. Como? O oxigênio ele vai interagir com o hidrogênio, tá? E vai formar moléculas de água. Aí eu tenho a formação de uma molécula estável. Isso quer dizer que o oxigênio é quem vai receber o hidrogênio e vai ficar com ele, tá? Na forma de molécula de água. Então, o oxigênio ele vai ser o aceptor final dos hidrogênios. Então, NAD e FAD são aceptores intermediários, coletam os hidrogênios durante todo o processo, tá? E devolvem os hidrogênios aqui no final. Tá? Esses hidrogênios passam por uma cadeia transportadora de elétrons, tá? Esses elétrons vão fornecer energia para a produção de 32 ATPs. E no final, os hidrogênios reagem com o oxigênio, formando assim moléculas de água. Tá? E aí é onde está. No final das contas, eu tenho na glicólise a produção de 2 ATPs, na realidade o saldo de 2 ATPs, a produção é de 4. Sendo que eu produzo 4, mas gasto 2 ATPs logo no início. Lembrem-se disso, tá? Mas eu tenho como saldo 2 ATPs. No ciclo de Krebs aqui, ó, eu tenho também a formação de 2 ATPs. E na cadeia respiratória, que está aqui, eu tenho 32 ATPs. Isso quer dizer que quando eu quebro uma molécula de glicose na presença do oxigênio, eu chego a produzir 36 ATPs. Certo? Então preste atenção aí, é uma rentabilidade energética muito alta,
tá? Também aí vocês vão ver que tem 2 videozinhos lá em cima, certo? De cadeia transportadora de elétrons e da síntese de ATP, tá? Então vocês depois podem dar uma olhadinha, que eu vou deixar o link desse SlideShare aí para vocês, tá? Mas preste atenção na fermentação. Fermentação é um processo muito simples, tem uma única etapa, que é a glicólise e só, tá? Sendo que, se só tem a glicólise, na glicólise eu só produzo 2 ATPs. Então, apesar de ser um processo muito rápido, o que é uma vantagem, é um processo que tem uma rentabilidade energética baixa, porque só vai produzir 2 ATP, tá? A fermentação pode ser realizada por bactérias, tá? Lactobacillus ou, se não me engano, Streptococcus ou Staphylococcus, não sei. Lá na frente a gente vai ver. E a fermentação alcoólica, ela é realizada por leveduras. Leveduras são fungos unicelulares, tá? A principal delas, as leveduras do gênero Saccharomyces, tanto que uma das mais conhecidas é a Saccharomyces cerevisiae, que é justamente a levedura utilizada para fermentação e produção de bebidas alcoólicas, tá? Então, o que acontece? A glicose vai ser quebrada, vai gastar 2 ATPs para quebrar essa glicose, mas vai produzir 4, tá? Então, eu fico com um saldo de 2, e aí vai formar o piruvato. Esse piruvato, ele pode dar origem a um composto intermediário e depois ao etanol, ou pode receber diretamente os hidrogênios e formar o ácido lático ou o lactato, tá? Então, prestem atenção, 2 processos semelhantes, mas que vão ter micro-organismos distintos realizando o processo e produtos finais distintos também. Além do que, a fermentação lática também pode acontecer nas fibras musculares e a gente vai ver como que isso acontece, tá? Então, no processo de fermentação alcoólica, então preste atenção aí, ó. Eu tenho lá no começo a glicose, tá? A glicose vai ser quebrada, 2 ATPs entrando, sai na forma de 2 ADP, e aí eu produzo 4 ATPs, mas gasto 2, fico com um saldo de 2. E aí eu retiro os hidrogênios, ó. Entra 2 NAD, sai 2 NAD mais 2H+. O piruvato que é formado, os 2 piruvatos que é formado, eles dão origem a 2 moléculas de acetaldeído, tá? O acetaldeído vai liberar CO2, tá? Gás carbônico para o ambiente, tá? E vai receber os hidrogênios que foram coletados lá na primeira etapa, ó. Os hidrogênios voltam. E aí, liberando o CO2 e recebendo o hidrogênio, eu transformo acetaldeído em etanol, tá? E aí eu tenho a formação das 2 moléculas de etanol com liberação de gás carbônico para que isso aconteça. Lembrando, quem realiza esse processo são fungos, especificamente leveduras, que são fungos unicelulares, são os fungos fermentadores, tá? E a fermentação, ela tem várias utilizações, tá? Por exemplo, a produção de massas, tá? Até tem uma questão bem... a questão de praxe até de Enem, que geralmente um dia vocês vão se deparar com ela, que fala que um cara está fabricando pão e aí ele está sem relógio, sei lá, não tem como medir o tempo e quer saber quando a massa dele vai estar pronta para ir ao forno. E aí ele faz lá a massa, mistura tudo, coloca o fermento e pega uma bolinha de massa e coloca dentro de um copo com água. A bolinha afunda. Após algum tempo, essa bolinha começa a boiar, vai para a superfície. Quando a bolinha está boiando, significa que a massa do cara está pronta. Por que que isso aconteceu? Tá? Porque ao longo do processo de fermentação, vai haver a liberação do CO2, vai haver a liberação do gás carbônico. Essa liberação vai acumular vesículas de gases no interior da massa. E aí a massa vai ficando menos densa. E se ela vai ficando menos densa, a tendência dela é flutuar, certo? Por isso que quando a gente está produzindo pães, bolos, pizzas, qualquer massa que seja fermentada, a massa, quando vai descansar, ela incha, ela aumenta de volume. Esse aumento de volume é decorrente de quê? Do acúmulo de bolinhas de gás no interior da massa, certo? Então, bolinhas especificamente de gás carbônico, de CO2, tá? Então, bebidas alcoólicas, né? O vinho, o rum, o aguardente, também são produzidos a partir da fermentação Professor, alcoólica. Oi?
Aceita Jonathan. Agora, o álcool, né, o etanol, o álcool etílico, o álcool 70, o álcool em gel que a gente está utilizando agora em grande quantidade, ele é proveniente da ação, da fermentação dessas leveduras, desses funguinhos aí, tá? Bebam água, tá? Se hidratem. Deixa eu beber a minha. A fermentação lática, tá? Ela vai ser realizada por bactérias, tá? E aí, olha a diferençazinha que eu vou ter aqui. Basicamente, essa parte inicial é a mesma, ó. A glicose sendo quebrada, vou gastar 2 ATPs, vou produzir 4, vou ficar com saldo de 2. Os hidrogênios vão ser retirados, formam um piruvato, beleza. Só que em vez de formar o composto intermediário, que era o acetaldeído, tá? O piruvato, ele recebe diretamente os hidrogênios, tá? E vai ser convertido em lactato, ou ácido lático, tá? Então, basicamente, a fermentação lática não vai produzir gás nenhum. E aí, o que acontece? Essa fermentação, ela pode ser realizada por bactérias do gênero são Streptococcus e Lactobacillus, tá? Além do que, os músculos, em uma necessidade de energia, eventualmente pode utilizar desse processo. O bicho aqui já avisou que está com bem pouquinho tempo, mas vai dar para a gente finalizar. Então, todos os derivados de leite, tá? Coalhada, iogurte, queijo, requeijão, tá? Até o próprio leite fermentado, o próprio nome já diz, aquele chamito, Yakult e tal, todos eles passam pelo processo de fermentação lática, certo? E para isso, eu tenho que ter a ação desses micro-organismos que são bactérias. E nos músculos? Nos músculos acontece o seguinte: meu organismo ele vai produzir a quantidade de energia suficiente para as minhas atividades metabólicas diárias. Beleza. Daí, você se submete a uma atividade física mais intensa. Isso requer dos músculos uma atividade mais intensa e, consequentemente, mais gasto de energia. O que vai acontecer? Meu organismo não tem como fornecer o ATP de maneira imediata. Por quê? Na nossa respiração aeróbia, eu preciso passar pela glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, até que produza ATPs. Beleza. Produz muito ATP? Produz, mas é demorado. Aí o que é que acontece? O músculo está precisando da energia naquele momento, naquela hora. É imediato. O que é que o músculo vai fazer? Fermentar. Por quê? Como eu disse anteriormente, a fermentação é uma etapa só, que é a glicólise. Apesar de produzir pouco ATP, o saldo ser de apenas 2 ATPs, mas é um processo bioquímico bastante rápido. Então, ele compensa a quantidade de ATP pela rapidez com que o processo ele é realizado. E aí os meus músculos começam a fermentar a glicose, tá? E produzir o ATP. Isso em uma situação de atividade física mais intensa. Porém, eu tenho como um efeito colateral, tá? A produção do ácido lático. O ácido lático ou lactato é o produto final do meu processo de fermentação lática. E para onde vai esse ácido lático? Para canto nenhum. Ele fica nos músculos, tá? Por isso que quando você faz uma atividade física mais intensa, no dia seguinte, você se sente todo dolorido, todo quebrado. Por quê? Aquilo ali é o que nós chamamos de fadiga muscular. O que é a fadiga muscular? Acúmulo de lactato nas fibras musculares decorrente da ação da fermentação nas fibras musculares pela necessidade imediata de energia. Isso acontece, por exemplo, com quem malha. Quem malha aí já sabe, né? Quando você começa a malhar nos primeiros dias, tá? Você vai para casa bem de boas, vai, toma um banhozinho tal, come, vai dormir. Quando amanhece no outro dia, parece que dormiu debaixo de um trator, andando para frente e para trás em cima de você. Com o passar dos dias, tá? Uma semana mais ou menos, você já não vai sentir tantas dores. Por quê? O seu organismo, ele identifica que a sua necessidade energética é maior e começa a produzir mais ATP. E aí, beleza, tu já não vai ter tanta dor. Mas só que, para ganho de massa muscular, você tem que aumentar as cargas, tá? E eventualmente alterar alguns exercícios. Quando aumenta a carga e altera o exercício, você vai forçar o músculo a trabalhar mais. Mas para ele trabalhar mais, ele vai gastar mais energia. Só que ele não vai ter essa energia
E aí, como é que ele vai conseguir essa energia? Fermentando. E aí, quando muda a carga, você vai ter uma atividade física muscular mais intensa. O músculo, na necessidade de mais ATP, vai fermentar. E aí vai haver o acúmulo de ácido lático. Então, quando você tem aumento de cargas no seu processo de malhação, né, de ganho de massa muscular, seja lá o que for, você também vai sentir essas dores musculares, que é o que a gente chama de fadiga muscular, certo? Então, basicamente, o que a gente tem para falar sobre os processos bioenergéticos relacionados à respiração é isso aí, tá? Deixa eu só voltar a tela para mim. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Vou deixar para vocês, e aí vou deixar com um tempinho um pouco mais estendido, as atividades lá no AVA, certo? Então, fiquem de olho, vai chegar a notificaçãozinha para vocês assim que eu abrir a atividade. Além do que, lá no grupo, eu vou informar vocês quais são as páginas relacionadas com essas atividades que a gente já trabalhou online, certo? Então, vou deixar as páginas lá e já vou também liberar as atividades no AVA para vocês, ok? Alguma dúvida que tiverem, me chamem no privado, porque lá no grupo, eu tirei o óculos porque eu tava lendo aqui, deixa eu botar para ficar mais lindo. Até o meu teto é bonito, ó. Ó, eu fiquei mais intelects agora. Então, qualquer dúvida me procurem no privado, certo? Porque vocês podem jogar uma mensagem lá no meio do grupo e a mensagem ficar perdida, tá? E aí, vocês me procuram lá no privado, se tiverem dúvidas. Se eu não responder de imediato, é porque talvez eu esteja gravando aula, ou esteja dando aula online, ou esteja em alguma atividade, assim como vocês. Mas assim que possível, eu vou lá e respondo. Belezura? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, certo? Deixa eu só ver se tem alguma coisa importante no bate-papo, além de me chamarem de lindo. Tá? Acho que tá, Jonathan, já foi. Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, certo? Fiquem de olho lá no grupo. Já vou deixar o link do SlideShare lá para vocês. E se quiserem, já abram e cliquem lá nos videozinhos para vocês verem que já vai dar uma clareada melhor nas ideias, certo? Fiquem de olho no Avassai também, que vai ficar aberto para vocês. E lá no grupo também eu vou postar as páginas das atividades, ok? Joinha aí para vocês. Beijo para todo mundo. Tchau, professor. E até a próxima semana. Valeu, valeu, valeu.